Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do segundo Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana. Eu sou Luiz Ganem e hoje eu estou com você aqui nesse segundo dia. Deixa eu dar meu bom dia aqui à doutora Sara Barros e à doutora Hermes Hilarião, e ela que é a proponente aqui desse segundo Congresso, que é a maestrina desse segundo Congresso. Doutora Sara, dando bom dia à senhora. O dia de ontem, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o dia de ontem. Como foi essa expectativa, como foi a realização nesse primeiro momento? Bom dia, Gunner, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo agora. Eu queria inicialmente agradecer a adesão da advocacia baiana, sobretudo da advocacia jovem, que está acompanhando esses 3 dias de evento. Nós vamos ter mais 2 dias aí, o dia todo, de vários painéis. E ontem, para nossa alegria, superou todas as nossas expectativas. Quando a gente iniciou e a gente começou a conversar, eu e Hermes, a gente ficava pensando quais eram os números que a gente iria alcançar. E a gente pensou assim, não, vamos conseguir fazer 5.000 inscritos. A gente já está com mais de 6.200 inscritos no evento, onde a gente teve pico simultâneo durante a abertura de 1.300 pessoas. A gente tinha 158 convidados no Zoom. Então, assim, para a gente é muito gratificante a gente perceber que a gente conseguiu alcançar, num momento tão difícil, números tão expressivos. Deixa eu saber do Dr. Hermes. Primeiro congresso, eu me lembro muito bem que vocês ficaram bastante felizes com a adesão que houve e mais perto. E essa expectativa ficou uma coisa. Será que no segundo a gente conseguiria repassar? Será que a gente teria? Será que a Jovem Advocacia iria corresponder? Ela que representa, inclusive, 50% hoje da OAB também. Sua expectativa do primeiro dia, e também queria que você falasse um pouco da expectativa de hoje, das palestras que haverão hoje. Bom dia, Ganem, bom dia, Sarinha, bom dia a todas as pessoas que já estão acompanhando o segundo Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana. Nós costumamos dizer, Ganem, que ao longo dos últimos anos a OAB Jovem ela vem em um crescimento, e isso é resultado de um trabalho, de uma legitimação, de um espaço conquistado pela Jovem Advocacia. Participei desde o início desse movimento de valorização da Jovem Advocacia, e esses congressos que nós realizamos, esses eventos, agora virtuais, no passado presencial, em razão do momento da pandemia, são a consolidação, a concretização de todo o esforço realizado pelo Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. No ano passado, iniciada a pandemia, aquele momento, em menos de 60 dias de pandemia, de reclusão nos lares, a OAB Jovem assumiu o desafio de realizar o primeiro congresso online da Jovem Advocacia Baiana, e naquele momento já foi algo inovador em todo o Brasil, com resultados expressivos, que já nos surpreendeu, e daí em diante nós realizamos mais outros eventos online, o congresso ano passado online da Advocacia Baiana, e agora o segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana, que é um evento muito maior do que o do ano passado. Esse ano passado foi um sucesso, esse ano eu não tenho nem palavras para poder descrever. Como a Sara mencionou, ontem nós tivemos mais de 1.300 pessoas ao vivo nos acompanhando de maneira simultânea. Isso significa dizer que mais pessoas estiveram aqui conosco, que mais pessoas se conectaram, que mais pessoas de todo o Brasil, não só da Bahia, estiveram conosco aqui, compartilhando desse momento de defesa da advocacia, sobretudo da Jovem Advocacia. Deixa eu falar para você que está agora nos assistindo, que você também pode acompanhar a Sala 2 e a Sala 3, que são salas também que vão estar em simultânea, transmitindo o segundo congresso. E é muito importante para você, aluno da Faculdade de Direito, você, jovem advogado, os advogados que estarão presentes nessa sala, as sumidades do direito, que também estarão presentes nessa sala, desenvolvendo temas, palestras, para o segundo congresso aqui da Jovem Advocacia. Vamos fazer o seguinte, eu queria fazer mais uma pergunta para você, doutor Hermes. Tem uma brincadeira aqui nos bastidores, que o senhor se sente um jovem, um eterno jovem advogado. É verdade essa brincadeira que o senhor tem aí, que o senhor é o estagiário da Jovem Advocacia. É verdade isso? Gana, em 2018, na primeira conferência da Jovem Advocacia, no meu discurso, quando eu era presidente, eu disse que eu tinha um pacto de sangue com a Jovem Advocacia. Eu tenho um compromisso com a Jovem Advocacia. E eu não costumo fugir dos meus compromissos. Eu poderia não estar aqui, eu poderia não estar acompanhando de perto, eu poderia só estar atento às demandas da tesouraria.
mas eu cheguei na tesouraria graças à Jovem Advocacia. Então, o meu compromisso é com a Jovem Advocacia, é com a maioria do público que está nos assistindo. Então, eu tenho esse dever. Eu fui efetivamente estagiário de Fabrício, depois saí do escritório dele e nos encontramos na política de ordem. E Fabrício brinca muito dizendo que eu sou estagiário. E é assim que eu me sinto. Eu sou estagiário da OAB Bahia, de Fabrício, que é meu líder, e sou estagiário de Sara, na OAB Jovem, que é minha líder na OAB Jovem. Então, a minha maior função na OAB, e foi revelada ontem, é que eu sou o grande estagiário da OAB da Bahia, e com muito orgulho, porque eu tenho a maior felicidade de participar de todos os projetos da OAB. Eu quero parabenizar vocês dois e vou falar algo aqui que muitas vezes vocês não têm essa compreensão, vocês não sabem como vocês servem de inspiração para os jovens advogados que estão aí, para os novos advogados que estão chegando e para os alunos de direito. Vocês representam a possibilidade dessas pessoas também galgarem e chegarem à condição de diretor da OAB, à condição de representante da classe, não só no âmbito estadual, mas também, em dados momentos, no âmbito nacional. Por isso eu quero parabenizar você, Sara. Eu sou seu fã, você sabe disso. Eu quero parabenizar você também, Hermes. Eu sou seu fã. Também por Antônio, meus parabéns. Obrigado. Eu sei que você está numa dupla jornada, numa tripla jornada, inclusive. Mas, enfim. Olha, eu quero, agradecendo a presença dos dois, vamos fazer o seguinte, vamos começar nossas palestras aqui, o 2º Congresso da Jovem Advocacia Baiana, começa agora. Eu vou começar com o primeiro painel, a advocacia como garantia do Estado democrático de direito. Nós temos 3 palestrantes, doutor Luiz Coutinho, doutora Maria Gadelha e doutora Jaqueline Lacherte. Eu vou chamar doutor Luiz Coutinho. Doutor Luiz Coutinho, muito bom dia. Seja bem-vindo ao 2º Congresso. Bom dia, Gunner. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, doutor. Eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, já dizendo como é a questão da garantia da advocacia do Estado Democrático de Direito. Você tem 15 minutos para poder discernir seu tema. Na verdade, eu vou começar logo impugnando. Não me disseram que eram 15. 20 minutos? Que eram 20 minutos? Então, depois refaço aumentaram aqui para 30. Então, nessa altura do campeonato, eu vou falar o tempo que eu quiser. Então, doutor, então, pela lógica, enquanto presidente da CAAB, só tem 30 minutos. Na forma da lei. Na forma da lei. Era para descontrair, mas um prazer muito grande para mim participar desse primeiro painel do Congresso da Jovem Advocacia, que já é uma realidade. Parabéns, Sara, parabéns, Hermes. Também a minha querida amiga Jaqueline Lachette, que está entrando na sala, já esteve aí, e hoje, inclusive, é aniversário dela. Parabéns também. E eu achei muito interessante a proposta do Congresso, porque ela traz exatamente a ideia de reavaliação desse novo tempo. Esse novo tempo é que é fundamental para nós pensarmos de que maneira nós iremos nos posicionar na sociedade. Quando Hermes diz aí que no ano passado pensou nesse evento e que teve dificuldades para poder entender como esse evento poderia funcionar, a incerteza da adesão das pessoas, eu concordo com ele. A pandemia foi muito complexa para todos nós. Ou melhor, sempre o desconhecido traz dificuldades para entendermos onde nós vamos conseguir chegar. E, da mesma forma que ela trouxe essas dificuldades do afastamento, ela trouxe a possibilidade da junção de pessoas através das tecnologias. Então, hoje vejo o Congresso funcionando muito bem. Ontem participei da abertura, a palestra da ministra Damares também foi ótima, e hoje me trazem para discutir um tema que é exatamente o advogado como figura essencial do Estado Democrático de Direito. E eu iniciaria dizendo que esse tema é de fundamental relevância para o jovem advogado. E você, jovem advogada que está assistindo a minha palestra, reflita exatamente onde você quer chegar na profissão e qual o seu contributo social com a advocacia.
e de que maneira você, enquanto advogado, deve se posicionar para auxiliar o Estado Democrático de Direito. Nós devemos ser vigilantes do Estado Democrático de Direito, não partidarizando as nossas ações, mas trabalhando na lógica de que só existe uma sociedade livre se a advocacia for livre. O direito é a mais universal das aspirações humanas, pois sem ele não há organização social. Mas existe, ao lado do direito, a garantia do exercício do direito de defesa. Uma função social de relevância como é a advocacia, que esteve nos graves momentos da história brasileira, ao lado dos cidadãos e cidadãs brasileiras, que enfrentou os momentos mais difíceis, as arguras mais difíceis do sistema. É a advocacia que estava ao lado do Estado Democrático de Direito. Nem nos governos mais autoritários se conseguiu calar a voz da advocacia. E é exatamente por isso que a advocacia ganhou a dimensão constitucional de ser indispensável à administração da justiça. Nenhum país é livre sem advogados livres. E o advogado deve ter o espírito de Alcide, capaz de humilhar reis e de dar de beber a leprosos. Assim, minhas senhoras, meus senhores, acusado ou inocente, é o advogado a voz dos direitos legais dos indivíduos. Já preconizava Rui Barbosa. E assim, senhoras e senhores, nós temos que entender a função social do advogado. E, sobretudo, a luta para permanecer a advocacia sendo respeitada por todos. Existem dois movimentos muito preocupantes hoje em relação à advocacia. O primeiro deles, no que diz respeito da criminalização da advocacia, e o segundo, no sentido de dividir a criminalização daqueles que violam as prerrogativas dos advogados. Só com as prerrogativas garantidas nós podemos exercer livremente a nossa profissão. Então, eu acho que a grande tônica de garantia do Estado Democrático de Direito é garantia do exercício livre da advocacia. É garantia de prerrogativas violadas serem objeto de criminalização. É garantir a não possibilidade de se criminalizar o exercício da advocacia. Eu já caminho para 25 anos de formado, mas ainda tenho o mesmo espírito do jovem advogado de quando eu comecei. E me preocupo no meu dia a dia exatamente com esse modelo que se propõe de que o advogado é posto como se inimigo da sociedade fosse. Como se estivesse ao lado do acusado a praticar crimes. Quando se pensa no absurdo, esse absurdo passa necessariamente em querer comparar o advogado com o acusado. Em especial, o advogado que está no livre exercício da sua profissão de maneira adequada e correta. Quando se viola um escritório de advocacia através de ordens judiciais de busca e apreensão, nós, na verdade, estamos ingressando na esfera privada de todo cidadão que é parte integrante do quadro de clientes daquele escritório. O que tem lá que vocês querem ouvir? Não se pode pensar que o advogado é exatamente aquele que atrapalha o negócio entre acusação e julgadores. É inadmissível o que aconteceu em Curitiba, em que procuradores trocavam mensagem com o magistrado e, a partir dali, decidiam as estratégias do processo. Se qualquer advogado fizesse isso com o magistrado, seria acusado de crime contra a administração pública.
Não é aceitável essa simbiose promíscua de acusação e julgadores que entendem que, para fazer justiça, tem que se condenar sem a observância do devido processo legal. E a beleza da advocacia, meus colegas, está exatamente na liberdade do exercício da profissão. Profissão abraçada por inúmeros advogados, fantásticos advogados que nos antecederam, como Luiz Gama, o patrono da abolição, como Sobral Pinto, que se firmou como o advogado da defesa da democracia, como Raimundo Faoro na luta pela redemocratização, entre outros tantos, Thomas Bacelar, Ronildo Noblar, aqueles que tiveram coragem em tempos de chumbo defenderem os seus clientes. E na atual quadra, quantos colegas aguerridos estão no fronte de batalha na defesa da democracia. E é isso, eu acho que talvez seja a maior mensagem que a gente pode tentar plantar neste painel, é o compromisso do jovem advogado com a democracia. Eu não aceito que um jovem advogado sustente algo contra as garantias fundamentais. Eu não aceito que um jovem advogado preconize a ideia de julgamentos para atender aos reclamos da mídia. Eu não aceito que esses debates que são tendo postos, que muitas vezes geram absolutas discórdias e que, inegavelmente, causam prejuízos à efetivação de direitos já consagrados. Nós só temos uma opção: avançar. E avançar significa respeitar a advocacia, respeitar o direito de defesa. E a ordem tem que entender qual a sua real função. A ordem é um instrumento de defesa da sociedade, mas em especial de defesa da advocacia. É por isso que eu tenho dito, inspirado em Luiz Viana, que o nosso partido é a OAB e a nossa ideologia é o Estado Democrático de Direito. Fora da ordem, nós não temos nenhum tipo de interesse político partidário. Fora da ordem, nós temos apenas de ser guardiões do respeito à Constituição. Em muitos momentos, observamos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que nos causa uma certa reflexão sobre a sua função de guarda. E é exatamente nesse contexto que nós precisamos estar vigilantes para que eles exerçam a sua função fundamental de garantir o acesso à justiça, sobretudo respeitando o Estado democrático de direito. E é exatamente nos momentos de crise que o advogado e a advogada são chamados às melhores posições. Como nós estamos vivendo agora, uma crise política, econômica, uma crise moral, e me faz lembrar aquela música que diz que mar bravio é que faz bom marinheiro. E o advogado, como dizia Rui, pouco vale em tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando-se diante do tribunal o caráter supremo dos povos livres. É nesse contexto que traz a nossa reflexão a necessidade do posicionamento da advocacia, muitas vezes contra a opinião pública. Eu que fiz a opção muito cedo de ser advogado criminal, me coloco nessa condição já há muito tempo de estar ao lado do acusado no último degrau da desgraça humana, como nos falava Carnelucci, e sem a menor receio de ser julgado por quem quer que seja. Porque a minha missão
é defender o meu cliente. E para defender o meu cliente, eu preciso de ter as garantias fundamentais resguardadas. E, sobretudo, ter a coragem de enfrentar o magistrado que muitas vezes segue a opinião pública, essa visão majoritária que os setores da mídia determinam para o discurso. É muito mais fácil estar do lado do time que está sendo aplaudido, mas eu prefiro estar ao lado da advocacia. Eu prefiro estar ao lado daqueles indivíduos que estão sendo acusados. Porque jogar no time que está ganhando é fácil, mas jogar no time que vai ganhar é muito melhor. E nesse contexto, essa criminologia midiática que está criada com a ampla e reconhecida disseminação de um discurso que é punitivista, nós precisamos refletir. Porque há tempos atrás eu alertava nas minhas falas, Sara e Hermes com certeza ouviram, Jaqueline provavelmente ouviu, dos perigos trazidos da República de Curitiba. E dizia lá, que para os fanáticos o fim era a fogueira. E hoje nós vemos qual foi o fim do pretor que se arvorava na condição de juiz, que quis se tornar ministro e almejou ser presidente, e agora está fora do jogo enquanto player. Porque exatamente esse discurso do punitivismo exacerbado, extremado e que não respeita o direito, não tem vida longa na sociedade. Porque nós não podemos nos deixar ser vítimas desse discurso. Porque hoje o acusado é ele, mas amanhã os acusados podemos ser qualquer um de nós. E nessa ambivalência criada, é muito necessário entender que a opção adequada é a do respeito à Constituição. Eu comparava aquele juiz a Savonarola e dizia que na Idade Média se queimavam os fanáticos. Na Idade Moderna ou na pós-modernidade, o fim de todos os fanáticos é sempre o mesmo. Então, dentro dessa lógica, é importante nós dizermos que o Estado, para funcionar de maneira adequada, precisa ter o respeito às garantias constitucionais. Não é admissível que se use quaisquer dos instrumentos jurídicos sem garantir a ampla defesa. Semana passada, a CPI convocava o ex-ministro da Saúde para depor. E ele impetrou um habeas corpus para garantir o direito à não incriminação. Muitos questionaram essa ordem. Eu acho que foi absolutamente correta. No Estado democrático de direito, todos os indivíduos têm a possibilidade de se defender e têm o dever de se não auto-incriminar. E ainda que esse discurso seja um discurso que não agrade a uma grande parte da população, que quer sangue, que quer punição a qualquer custo. Mas só é possível admitir-se um processo democrático com o respeito das garantias fundamentais. Só é possível entender-se que vivemos numa democracia se os direitos individuais forem garantidos, sejam eles de quem for. E temos que pensar sempre na defesa do todo para a defesa do particular, da defesa de todos aqueles que eventualmente tenham algum tipo de acusação para a defesa daquele que eventualmente pode ser seu cliente, ou até mesmo numa sociedade doente, quando querem implicar os advogados em razão de terem defendido determinados clientes. Mas é exatamente isso, minhas senhoras e meus senhores, que nos dá força,
nos dá força para resistir. E eu acho que é essa mensagem que deve ser a mensagem para a advocacia. Resistam, resistam. É possível. Nós juntos somos mais fortes. Nós juntos chegaremos mais longe. Nós temos uma instituição respeitada e respeitável, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que caminha ao lado de vocês, que tem grandes representantes, como é o caso do nosso presidente Fabrício Castro, como é o caso do nosso presidente Luiz Viana, como é o caso de Sara Barros, essa guerreira da jovem advocacia, como é o caso de Hermes Larião, que já, no seu primeiro mandato, ocupa um cargo de destaque na diretoria da instituição. E o faz de forma absolutamente responsável. O que mostra também que a nossa instituição passa por uma renovação e que nós precisamos entender essa função de renovação, que é exatamente dar espaço àqueles que ainda não estiveram ocupando cargos, e nós que já estamos ocupando os cargos, entendemos que os nossos ciclos se encerram e é importante que outros venham participar desses ciclos. E assim, voltando ao meu tema específico, é exatamente trazer à discussão essa ideia do discurso que a população impõe e do discurso que é publicado, que é um discurso necessariamente contramajoritário ao direito de defesa. E é exatamente por isso que congressos como esse são importantes para firmarmos o nosso posicionamento, firmarmos o posicionamento de respeito ao direito individual, de respeito às garantias constitucionais, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, porque só assim, com um país livre, com advogados livres e com uma justiça que garante o respeito à Constituição, nós temos a possibilidade de continuar no jogo respeitando as regras. E vamos acabar com aquela história que existe um direito de nós e um direito deles. O direito é de todos e o direito deve ser respeitado para todos e por todos. E as posições de importância, eventualmente levantadas para cada um dos indivíduos, elas precisam também ser discutidas a partir de que nós não somos inimigos da lei. Nós temos uma função determinada de, ao lado da magistratura e do Ministério Público, respeitadas as regras do jogo, fazermos parte de um tripé que se chama justiça. Eu ontem li um artigo muito interessante na Folha de São Paulo, que foi escrito pelo ministro Sepúlveda Pertence, pelo ministro Elros Grau e pelo ministro Nelson Jubim, que sustentam a delação como arma de calúnia e dizem que, de uma forma infame, o ministro Toffoli foi acusado de uma delação a partir que teria partido do governador Sérgio Cabral. E questiona uma situação relacionada com a competência. E dizem que, em existindo uma autoridade com foro privilegiado, jamais poderia ter sido levada aquela delação a efeito. Concordo. Mas não só no caso dos ministros. Em todos os casos onde não há prerrogativa de foro, e que é uma coisa que precisa ser debatida seriamente nesse país, tem que ser respeitada as regras da competência. Não é possível que os tribunais superiores atraiam acusados que não têm nenhuma vinculação por prerrogativa de função e permaneçam com os processos a serem julgados aí em cima. É necessário, senhores ministros, Sepúlveda Pertence, Eros Grau, Nelson Jobim, que isso seja a regra, que o princípio do juiz natural seja respeitado. E isso é garantir o Estado democrático de direito. Isso é garantir o devido processo legal. Quando o delegado sustenta, sem nenhum tipo de autorização, a reabertura da coleta de provas para incriminar o ministro, o faz mal.
E realmente a delação não pode ser usada como uma arma de calúnia. Mas é necessário que se reveja também o papel de todas as autoridades ao tratarem dos temas. Não é possível que só apenas naquele caso específico, quando há um envolvimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e que aperte o calo deles, que eles venham se manifestar. A função constitucional do Supremo Tribunal Federal é a defesa da Constituição. E a Constituição garante que todos somos iguais perante a lei. E diante dessa lógica, todos temos que ter o direito respeitados. E o silêncio não é uma opção. Então, fazendo coro ao que foi dito nesse artigo, eu só conclamo que se amplie a discussão. Que essa discussão seja a discussão do dia a dia. De Zezinho, lá da Engomadeira, que tem um processo a ser instruído, de Manuel de Itapuã, que tem um processo a ser instruído, e que todos têm o direito de serem julgados de acordo com o devido processo legal. E, já me encaminhando para ponto finalizar a minha fala, eu chamo a atenção da importância do papel da advocacia nesse contexto. São de momentos como esse, em que discutimos temas dessa relevância, que nós criamos um ambiente de respeito à Constituição. A ambiência da discussão de temas dessa relevância. E ficaria muito feliz se desse quadro que participei trouxesse para você, jovem advogado, a ideia de que é necessário resistir, é necessário respeitar a Carta Política, é necessário continuar lutando, é necessário fazer uma advocacia forte. Pensem que hoje vocês são jovens advogados e que são o futuro da nossa instituição, que são o futuro desse país, que são o futuro da democracia. Quando nós, já temos um pouco mais de tempo, não estivermos mais aqui, por si ou por nefas, nós precisaremos que alguém toque esse barco. Neste momento, temos grandes marinheiros. Nesse momento, temos grandes embarcações. Nesse momento, temos uma ordem forte. Mas precisamos que isso persista, porque outras gerações virão. É necessário reabrir os fóruns. É necessário fazer com que o jovem advogado tenha condição de se sustentar. É necessário que a Caixa de Assistência deixe de ser protagonista em razão da dificuldade financeira. Nós somos entidade assistencial coadjuvante da OAB. Nós não podemos, não temos recursos, inclusive, para poder fazer frente a essa grave crise econômica. Mas nós temos tentado fazer de tudo para nos encaminharmos nesse sentido. Mas neste momento em que nós precisamos seguir, é necessário chamar vocês que estão chegando para a luta como soldados fortes e têm coragem de enfrentar o inimigo, como pessoas que acreditam na justiça, como pessoas que sabem que um país só se constrói de uma maneira adequada se forem respeitadas as instituições. Pedindo as minhas desculpas por ter me excedido no tempo, o fiz dolosamente, em ato de desobediência, mas eu fiz porque teria que falar a vocês do meu coração. Como é importante acreditar na advocacia, como é importante acreditar no jovem advogado e como nós podemos transformar esse país. Um beijo no coração de todos. Presidente, o senhor não excedeu o tempo. A sua contribuição para a advocacia, através da CAAB, lhe dá o direito de falar o quanto o senhor quiser, porque a sua contribuição é maior do que esses 2 minutos, 3 minutos a mais que nós passamos aqui, tenha certeza. E eu sou também testemunho da sua contribuição para hoje, para o jovem advogado, esse que passa a lhe conhecer e passa a entender que o direito, que a relação do direito entre a diretoria, entre todos os pares, é de igualdade
e o senhor faz bem jus a essa fala que eu faço aqui. Muito obrigado por sua participação, viu? Bom, vamos continuar. Obrigado, Guilherme. Pode falar, presidente. Eu vou pedir só licença a vocês. Eu vou assistir depois quando eu tiver a rede, mas é que eu preciso fazer um voo agora. Mas eu estou firme aí, apreciando muito esse Congresso da Jovem Advocacia. Um beijo, Jaque, faça uma grande palestra. Um beijo para Teixeira de Freitas, meus parabéns, tudo de bom. Obrigado, presidente. Vamos continuar aqui no 2º Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana, que começou ontem e vai até amanhã, transmitido direto aqui da Jus Brasil. Lembrando a você que todas nossas palestras são híbridas, como bem disse minha colega Milena Barreto ontem na abertura e na brilhante condução aqui dos trabalhos, e todas as palestras são via online. Vamos continuar aqui. Deixa eu só dar um recado para você que aguardava também, doutora Marina Gadelha, infelizmente, por motivos de força maior, ela não vai poder participar do Congresso e, portanto, nós teremos agora a participação de doutora Jaqueline Nacher. Ela, inclusive, aqui, eu tenho manifestações do chat aqui, dizendo a representante de Teixeira de Freitas. Está dito assim. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao 2º Congresso da Jovem Advocacia. Muito bom dia. Bom, enquanto a gente estabelece o sinal aqui, enquanto a produção está procurando estabelecer o sinal, deixa eu lembrar para você que hoje nós vamos até às 20 horas com os nossos palestrantes aqui presentes. Já está no ponto aí, produção? Pronto, vamos aqui falando. Olha, tem mais aqui. Depois de doutor Luiz Coutinho, nós vamos ter... Pronto? Bom dia! Bom dia! Que satisfação! Bom dia, querido! Tudo bem? Tudo ótimo nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de maio. Você sabe que aqui no nosso chat, os alunos, os estudantes, enfim, a Jovem Advocacia pode acompanhar. Você está sendo aqui ovacionada como uma representante de Teixeira de Freitas. Todo mundo se manifestando aqui no chat. Prazer lhe conhecer. Prazer imenso conhecê-lo também. Agradeço imensamente a todos que estão nos assistindo. Um beijo grande. Olha, no mundo ter amizade é tudo, né? Então, um beijo para todos vocês que estão aí se manifestando. Um abraço imenso. Mas, doutora, vamos lá. A advocacia como garantia do Estado democrático de direito. A palavra é sua, a senhora tem 30 minutos, por favor. Advocacia como garantia do Estado democrático de direito. Mas antes de adentrar o tema, eu quero dar um bom dia especial. Bom dia, Jovem Advocacia, Jovem Advocacia Baiana, Jovem Advocacia do Brasil. Eu quero registrar inicialmente a minha grande alegria, a alegria imensa de estar aqui nesta manhã de quinta-feira com vocês. Agradecer inicialmente ao nosso querido e competente e combatente presidente Fabrício de Castro, que muito bem nos conduz no dia a dia da advocacia. Um agradecimento muito especial à nossa presidente, Sara Bastos. Sarinha, muito obrigada pelo convite, agradeço imensamente e quero registrar a nossa alegria, Sara, a nossa alegria enquanto mulher de tê-la à frente da Jovem Advocacia, a agradecer pela sua coragem, pelo seu empenho na realização deste e de tantos outros eventos que você realiza durante a sua gestão. Um beijo grande, Sarinha. Agradecer, não poderia deixar de agradecer a Hermes Hilarião. Hermes, que é um apoiador, né, de sempre da Jovem Advocacia. Eu sei da sua participação, todos nós sabemos, né, Hermes? Muito obrigada, beijo grande a você. Um abraço imenso para Coutinho. Já vou registrar o meu protesto e quero que vocês
que estão nos ouvindo, anotem o meu protesto por ele não estar me ouvindo nesse momento, mas dizer que Coutinho é um defensor árduo da ordem constitucional. O tema diz muito da advocacia que ele desenvolve e do trabalho que ele desenvolve à frente da UAB também, da CAAB. Então, um beijo grande, Coutinho, é um prazer te ouvir sempre. Para a Marina, que não está aqui com a gente, um beijo, um prazer conhecê-la aí na rede social, Marina. Mais um agradecimento e um beijo especial vai mesmo para você que está nos ouvindo nesta manhã. Receba um abraço, olha, virtual, um abraço fraterno do extremo sul da Bahia, da cidade de Teixeira de Freitas, de onde eu estou falando nesse momento. Então, vamos lá, pessoal. O tema é um tema que diz muito do momento que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas do momento que estamos vivendo no mundo. Nós já sabemos que a advocacia é uma das profissões mais antigas do mundo, não é mesmo? Sabemos também que o direito e a advocacia foram se moldando de acordo com o movimento social e que a nossa profissão, uma das mais antigas do mundo, se confunde com a própria história da humanidade. Novas formas de relações jurídicas foram surgindo em razão dos novos modelos de organização social e política vivenciados historicamente pelas sociedades. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês um recorte histórico e convido você, jovem advocacia, a reviver a memória de homens que, durante esse percurso histórico, durante a nossa caminhada da humanidade, bravamente lutaram por uma sociedade livre e igualitária. Então, vamos lá. Estamos no século XV a.C. Um homem chamado Moisés guiou seu povo com bravura rumo à liberdade. Eu pergunto a você, jovem advocacia, exerceu Moisés o mister de advogado daquele povo? Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo, defensor dos pobres e oprimidos. Jesus Cristo, eu pergunto a você, foi o maior ativista dos direitos humanos de todos os tempos? O que você acha? Vamos lá para a Grécia, século XV. Demóstenes, Péricles e muitos outros conhecedores das leis, grandes oradores políticos, historiadores remontam que formalmente Demóstenes foi um dos primeiros advogados da história. E aí nós vamos caminhando pelo tempo. Então, nós encontramos Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King e muitos outros que a história nos remota. Na contramão de alguns que preferem o caos, a injustiça, o mal-estar social, a polarização, a história nos apresentam esses homens honrados. E a pergunta que não quer calar: onde encontrares alguém que defenda a liberdade e a justiça, você encontrará um advogado na sua essência? Enquanto sociedade, meus queridos, nós vamos caminhando, encontrando no regime democrático o nosso porto seguro. Novas formas de relações jurídicas, tanto no campo do direito privado como no campo do direito público, são estabelecidas com fundamento em valores ou nos valores sociais. A advocacia, então, ela vai acompanhando esse movimento social, essa simbiose entre direito e Estado de direito, de forma a se tornar essencial na defesa dos princípios norteadores do Estado democrático. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a vocês, jovens advogados, que o papel do advogado, ele vai para além da defesa do seu cliente.
das bases de uma sociedade, ele passa a fazer parte integrante da teia de construção das bases de uma sociedade livre e justa. Princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Então, observem comigo. A advocacia e o Estado Democrático de Direito estão literalmente associados, na medida que visam preservar, ou melhor dizendo, visam garantir os direitos fundamentais, os direitos humanos e a liberdade. Foi exatamente aí, apoiando o movimento rumo à construção de um Estado de Direito, que a advocacia floresceu como peça fundamental para a realização da justiça e para o equilíbrio social. Quem é aquele que intercede a favor de alguém? Quem é chamado, invocado para ajudar? Nós, advogados. Nós avançamos e fomos reconhecidos como atividade essencial. Somos, nós advogados, a única profissão citada na Constituição Federal. O artigo 133 ressalta a nossa imprescindibilidade. A importância do advogado como ator indispensável para a formação do processo de construção e manutenção do Estado de Direito. Vejam então, colegas, os fundamentos constitucionais que garantem a existência do Estado de Direito, quais sejam a soberania nacional, a cidadania do indivíduo, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho, dentre tantos outros, são garantidos através da nossa atuação. E, nesse particular, nós, advogados, exercemos o papel de mola inicial na engrenagem do sistema judiciário. E, através dele e de tantas outras atuações, os direitos dos cidadãos e das cidadãs brasileiras são revelados na sua verdadeira essência. Nesse ponto, me filio à visão de Rubens Aprobato, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, quando ele diz que o advogado é o primeiro operário a trabalhar as bases do edifício da cidadania. Somos os construtores. Então, lá no início da minha fala, fizemos um recorte histórico. E agora eu trago um outro recorte histórico, mas com um olhar voltado para o nosso quintal. Durante o processo de construção da nossa sociedade, ou mesmo durante a redemocratização da nação brasileira, aquela mesma coragem eternizada na voz de Sobral Pinto, vocês lembram? A advocacia não é uma profissão de covardes. Fomos presenteados durante a nossa história com advogados e advogadas que não mediram esforços para preparar o solo e construir uma nação democrática. Eu me refiro aqui, meus amigos e amigas, ao patrono da abolição, Luiz Gama, ao grande Rui Barbosa, Sobral Pinto, defensor da democracia, autor da frase que eu acabei de citar, Raimundo Faoro, um dos protagonistas da luta pela redemocratização. E não poderia deixar de citar Mirtes Gomes, a primeira advogada brasileira. Dentre tantos outros advogados e advogadas que, nos rincões deste grande país, deste grande Brasil, estão com a barriga no balcão, defendendo incansavelmente a Constituição Federal e todas as conquistas democráticas da sociedade moderna.
a todos eles, a todos os advogados do Brasil, a todas as advogadas do Brasil, o meu agradecimento. Em razão dessa atuação diária, desse trabalho árduo, desse trabalho resistente que nós, Jaqueline Lachê, a Jovem Advocacia e todos nós estamos aqui hoje, no dia 27 de maio, diga-se de passagem, dia do meu aniversário, defendendo a bandeira da liberdade na Casa da Liberdade, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ao assumir a presidência dos Estados Unidos, o jovem Joe Biden declarou que aprendemos de novo que a democracia é frágil. Sim, a democracia é frágil, e é frágil porque está sempre em construção. É um processo de construção contínuo, merece constante aperfeiçoamento. A sociedade muda, a sociedade evolui, a sociedade nos apresenta novas formas, novos conceitos, às vezes. Merece, então, a democracia ser constantemente vigiada. Estamos hoje, meus queridos e queridas, no meio da maior crise sanitária da nossa história. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, estamos vivenciando afrontas diretas ao Estado Democrático de Direito. E vejam, esse não é um fenômeno nacional. O mundo tem presenciado ataques constantes à democracia. As fake news estão aí, a polarização política, a precarização do trabalho, o aumento assustador da desigualdade social. Tudo isso mascarado em projetos e discursos incompatíveis, eu repito, incompatíveis com os valores democráticos, a liberdade, a igualdade e a justiça social. Jovem Advocacia, assim como eu, Coutinho, Marina, vocês, ao receberem a habilitação da ordem, prestaram um compromisso. Lembra daquele dia histórico nas nossas vidas? O dia de receber a nossa habilitação na UAB. Ao receber a habilitação da ordem, nós prestamos um compromisso, e aquele compromisso, meus queridos e queridas, é uma verdadeira declaração de resistência. Resistência contra todo e qualquer ato que infrinja as nossas prerrogativas, as prerrogativas da UAB, prerrogativas que estão longe de serem privilégios. Prerrogativas que, apesar de serem chamadas de prerrogativas da advocacia, elas não nos pertencem, elas pertencem à sociedade. Naquele compromisso, juramos defender a Constituição. E hoje, no momento histórico da nossa democracia, como bem coloca o resistente Cacai, cumprir a Constituição é um ato revolucionário. Para sermos resistência, Jovem Advocacia, precisamos nos preparar para o bom combate, para a defesa de uma sociedade que se apresenta complexa e plural. Essa sociedade, a sociedade contemporânea. Não nos esqueçamos, a advocacia está a serviço da democracia e da maior de todas as justiças, a justiça social. E agora, para finalizar minha participação aqui, eu quero parafrasear um advogado baiano arretado, o porto e farol da advocacia baiana, o nosso querido Luiz Viana Queiroz. Vamos que vamos, juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Resistentes sempre. Um beijo grande, fique em paz. Beijo, Jovem Advocacia.